Olá, macrameiros e macrameiras de plantão. E aí, vamos de calmaria entre nós? Hoje a gente vai fazer uma pecinha como essa, que é uma florzinha. E eu coloquei uma presilhinha aqui atrás para poder usar no cabelo, ok? Eu resolvi fazer essa peça porque eu acho ela muito bonitinha. Dá para fazer com presilha. Se quiser, dá pra fazer, deixa eu mostrar aqui, dá pra comprar essas meinhas assim, ó, de artesanato, cortar uma tira de uns 4 dedos e fixar aqui e fazer uma tiarinha pra bebê. Se quiser, dá pra fazer uma pulseirinha também, faz a florzinha e depois passa uma tirinha aqui pelo meio. Enfim, eu acho uma peça versátil, bonita. E também mais uma oportunidade para a gente treinar peças circulares, uma outra forma de fazer peça circular. Bom, e o que a gente vai precisar para fazer essa peça? Nós vamos precisar vamos para os acessórios primeiro, né? Eu gosto de usar uma prancheta como essa, e com ganchinhos como esse aqui, para ajudar a segurar a peça. Vamos precisar de fita métrica e tesoura para medir e cortar o cordonê. Vamos precisar de uma presilha. De isqueiro para fazer o acabamento. De uma agulha de mão para poder fixar a flor na presilha. E do cordonê. Eu vou usar duas cores. Eu vou usar esse laranja. Eu tô usando o cordonê encerado dessa marca, da marca Seta. E aí, eu vou usar o laranja, que a referência é 0,30, e o preto, que a referência é 0,11, ok? Eu vou deixar as informações de todos os materiais na descrição do vídeo, então não se preocupem. A primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar um fio preto, um cordonê preto, juntar as duas pontinhas e achar o meio do outro lado. Opa! E achar o meio aqui do outro lado. Achei o meio, eu vou fixar aqui na prancheta, dividido no meio. Fixei de um lado e vou fixar aqui do outro lado. Depois que eu fixar dos dois lados, né, o cordãozinho dividido no meio, eu vou pegar 5 pedaços de cordonê preto, vou novamente achar o meio, junto as pontinhas, acho o meio, e vou colocar aqui com o nó de laçada invertido. Eu vou repetir esse processo com 5 pedaços de cordonê, certo? Fiz com esse, vou repetir com os outros 5 pedaços de cordonê. Então, depois que eu colocar os 5 aqui, eu vou isolar 4 e vou deixar só um aqui, que é o que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar nesse daqui. Confundir vocês, e a gente vai fazer, então, a nossa primeira pétala. A gente montou, né? Então, nessa estrutura aqui, colocamos os 5 pedacinhos de cordonê preto com nó de laçada invertido. E agora, a gente vai usar só esse daqui para fazer a primeira pétala. O que a gente vai utilizar? Então, vamos pegar primeiro um pedaço preto, junta as pontinhas, acha o meio. Achou o meio,
a gente vem aqui, ó, segura no meio, ok? E vamos, olha só, essas são as duas perninhas do fio do cordonê que eu acabei de colocar aqui. O meio tá aqui, ó, tô segurando com o meu dedo. Eu vou dar um nó comum aqui. Só faço isso, ó. Passei aqui por cima e dou uma voltinha aqui no meio. Eu tô segurando lá, gente, lá em cima, para as perninhas não correrem e não ficar uma perninha maior do que a outra, tá? Aí eu vou dar um nozinho comum. Dei um nozinho comum, simples. Agora eu vou virar. Virei, pronto. Vai ficar só uma espécie de tracinho aqui na frente. E vou repetir esse processo com mais 4 pedaços de cordonê, só que laranja. Então, juntei as pontinhas, achei o meio, pego o meio, boto aqui atrás desse preto, passo uma perninha para um lado, outra para o outro, e dou um nozinho simples. Vejam que eu tô segurando aqui, gente, que é para não correr. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um outro nozinho desse, colocando um alfinete para vocês visualizarem, ó. Fiz o nó, inverto, vamos lá. Vou achar o meio de outro cordonê rosa, eita, laranja, juntei as pontinhas, achei o meio, tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar aqui, para vocês verem como é que é o nó, vou fixar aqui com o alfinete, tá? O meio, pronto, fixei com o alfinete. Boto uma perninha para cada lado, para fazer o nó simples, abraçando o nó comum, abraçando essa central aqui. Então, ó, passo aqui por cima e no meio. Dei um nó simples. Vou tirar o alfinete e a perninha que tá do lado direito vai pro lado esquerdo e a que tá do lado esquerdo vem pro lado direito. Pronto, esse é o nó comum simples. Vou repetir o processo com mais, deixa eu ver, tenho 3 pedaços aqui, eu vou precisar de mais 3. São 6 pedaços de cordonê para cada pétala. Sendo um preto e o resto laranja. Um preto e 5 laranjas. Levo lá pra cima. Vamos. Virei. Pronto. Eu tenho aqui, então, a estrutura da minha primeira pétala, certo? Com a estrutura dessa minha primeira pétala, a gente fecha a primeira etapa da peça. Então, nós colocamos vários cordõezinhos aqui com nó de laçado invertido, que eu botei aqui pra trás pra vocês, pra não confundir vocês. E colocamos aqui 6 pedaços de barbante, de cordonê, desculpa, com um nozinho simples que a gente dá uma voltinha com ele. Então, um preto e 5 laranja. Agora, a gente vai pegar essas duas perninhas centrais aqui e vai dar um nó comum duplo. Então, ó, eu dou um abracinho nele mesmo. E dou um outro abracinho nele mesmo. É o nó comum duplo, certo? E agora, essas duas perninhas, elas vão se transformar em perninhas guias, certo? Vou fazer vários nós festonê. Então, essas duas perninhas aqui centrais, elas serão as perninhas guia para fazer os nozinhos festonê, ok? Então, vamos lá. Eu vou seguir a sequência pegando sempre a perninha vizinha. Pego a central e vou pegar a perninha vizinha. A perninha vizinha é essa daqui, ó. Lembram do nó festonê? Eu vou segurar essa linha, essa perninha guia, com a minha mão esquerda e vou puxar todas essas perninhas aqui com a minha mão direita. Lembrando que o festonê tem que dar 2 voltinhas no cordão guia, na perninha guia. Vamos lá. Então, vamos focar aqui, atenção,
Peguei aqui, passei por baixo da perninha guia, a perninha guia preta. Faço um X aqui no meu dedo e passo aqui no meio. Lembra que a linha guia, a perninha guia, ela tem que ficar bem rente, bem retinha. E aqui o desenho é pra ficar na diagonal, então eu vou segurar ela rente na diagonal. E a outra desliza sobre ela. Festonê sempre duas voltinhas. Então, fiz o meu primeiro nó festonê. Agora, eu vou pegar a próxima perninha vizinha, que é essa daqui, ó. E vou fazer o festonê. Outro lado, vou isolar esse lado aqui e vou pro outro lado. A perninha guia desse lado vai ser essa preta, certo? Eu vou segurar ela com a minha mão direita e vou puxar as outras perninhas com a minha mão esquerda. Vou pegar aqui, ó, a próxima perninha. Faço o xizinho aqui no dedo e passo no meio. Lembrando que lá nos destaques eu tenho um vídeo explicando com bastante detalhes como é que faz o festonê, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Então, peguei aqui, ó, minha linha guia, a preta tá aqui no meu dedo, na minha mão direita, faço um X aqui, passo aqui no meio. Vou fazer isso com todas as perninhas. Agora, nós vamos fazer o seguinte. As duas perninhas mais externas, que foram as perninhas que serviram de guia, eu vou isolar elas, vou colocar elas aqui. Vou isolar elas. E agora, eu vou aqui para essas daqui do meio. E vou achar o centro do meu trabalho, ok? O centro tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar, tá? Se vocês tiverem dúvida, é só contar. Tem que ter a mesma quantidade de perninhas para os dois lados, ok? Então, tem que ter 6 perninhas para cada lado, ó. Tenho aqui 2, 4, 6. Desse lado, 2, 4, 6, ok? Então, essas duas aqui são as perninhas mais centrais. E eu vou fazer o quê? Vou dar um nó comum duplo. Então, dou uma voltinha, vou lá em cima, e de novo, dou uma voltinha e vou lá em cima. O que que vai acontecer? Essas duas perninhas agora, elas vão servir de perninhas guia, certo? Eu vou começar pelo lado esquerdo, então, eu vou isolar aqui o lado direito. Vou até colocar esse alfinete aqui, ó, pra deixar as perninhas do lado de cá em cima do alfinete, pra não confundir, tá? E vou segurar essa perninha aqui do meu lado esquerdo e fazer nó festonê com todas essas outras perninhas, menos com a preta, que serviu de guia pra primeira linha, ok? Então, vou seguir fazendo nó festonê. Fiz o nozinho festonê com todas. Agora, eu vou isolar também essa daqui. Vou isolar aqui, porque ela já foi perninha guia, ok? E vou pegar essas agora. Vou botar um outro alfinete aqui pra deixar separado. E agora, eu vou trabalhar com o outro lado. Olha só, a mais central aqui, essa daqui, ela vai servir como minha linha guia. E vou passar as outras por ela, fazendo nó festonê. Então, vamos lá. Fiz nó festonê com todas desse lado. Agora, eu vou isolar essa daqui, que também serviu de perninha guia para esse lado. Isolei. Então, tem duas isoladas de um lado e duas isoladas do outro. Agora, eu vou achar o meio novamente, certo? Ó, o meio tá aqui. Essas duas aqui são as centrais. Lembrando, se tiver dúvida, conta, tem que ter a mesma quantidade de perninhas dos dois lados. Vou fazer um nó comum duplo aqui, com essas duas. O que que vai acontecer agora? Essas duas perninhas vão servir de perninhas guia. Vou isolar as do lado direito aqui e vou trabalhar no lado esquerdo. Nó festonê.
Essa perninha aqui serviu de perninha guia, eu vou isolar ela. E agora, vamos trabalhar do outro lado. Vou isolar essas daqui, vou pegar as perninhas desse outro lado. Quem é que vai ser a perninha guia? A mais central. Ela até fica por cima das outras, ó. Vamos lá, fazer nozinhos festonê. Gente, se vocês escutaram aí a minha barriga, que eu mudei a alimentação essa semana. E tô sentindo um pouquinho de... Tô sentindo a diferença, né? Meu estômago tá sentindo a diferença na alimentação. Vamos lá. E já passou um pouquinho da hora também de almoçar. Eu tô com um pouquinho de fome. Vamos lá. Vamos lá, então, fizemos já dos dois lados. Isolo essa perninha que serviu de perninha guia. Vou novamente achar o meio. Achei o meio. Vou fazer um nozinho comum, duplo, aqui no meio. Fiz o nozinho, essas duas perninhas vão servir de perninhas guia. Vou separar as do lado direito e deixar aqui, e vou trabalhar com o lado esquerdo. Nozinho festonê. Vejam que cada vez, cada linha dessa que a gente vai fazendo, vai diminuindo uma perninha para fazer o festonê. Mais uma. Essa daqui serviu de linha guia, vai ficar isolada aqui. Vamos trabalhar o outro lado. Essa mais central vai ser minha linha guia e eu vou seguir. Gente, prestem atenção, esse trabalho aqui, essa peça, ela requer bem mais atenção do que as peças que a gente tinha feito anteriormente, certo? Tem bastante movimento de fios, a gente repete bastante o nó festonê, mas a gente tem que prestar atenção qual é a perninha que vai ser a perninha guia, qual é que dá o nó, qual é que volta, né? Então, tem que estar bem concentrado aqui. É super tranquilo fazer, só que tem que prestar mais atenção. Então, vamos lá. Essa perninha aqui serviu de guia, eu vou isolá-la aqui. Vamos lá, vamos achar novamente as perninhas centrais. Agora, a gente só tem, ó, 6 perninhas. As centrais são essas duas aqui. O que eu vou fazer? Nó comum. Nó comum duplo. Fui lá em cima. Fiz o nozinho. Vou isolar aqui o lado direito e vou trabalhar do lado esquerdo. Festonê. Só tenho 2 perninhas aqui desse lado para fazer festonê. Essa perninha que foi guia, eu vou isolar aqui. Vou colocar essas aqui para não atrapalhar, para não confundir. Vou pegar as 3 aqui do lado direito. A mais central é a minha linha guia. E eu vou fazer nozinho festonê com as outras 2. Pronto. Essa linha serviu de guia, vai ficar isolada. Vamos pegar as 4 perninhas que sobraram, pegar as centrais, que são as laranjinhas, e vamos fazer mais um nozinho comum duplo. Fiz um nozinho. Fiz o nozinho. E agora, eu vou fazer o nozinho festonê, né? As laranjas vão servir de perninhas guia. Vou fazer com essa perninha aqui um festonê com esse lado. E o festonê com essa daqui do outro lado. Então, vejam, todas essas perninhas aqui já foram guia e todas essas perninhas aqui já foram guia. Faltou só essas pretinhas. O que a gente vai fazer? Um nozinho comum duplo, para fechar
a nossa pétala. Fechamos a pétala. Então, a gente finaliza aqui essa pétala. A gente vai repetir esse processo com as outras 4 estruturas dessa daqui, certo? Com as outras 4 não, com as outras 5. Com as outras 4. A gente fez uma e fazer com as outras 4, ok? Eu vou adiantar e vou trazer adiantado pra vocês. Só, gente, eu já fiz as outras pétalas. Então, tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. E a 6ª pétala tem um esqueminha aqui que a gente precisa fazer, ó. Desse lado está as pontinhas e desse outro lado aqui a argolinha que tava aqui segurando todas as outras pétalas. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar as 2 perninhas dessa mesma linha aqui, essa que tava servindo aqui de estrutura, vou pegar as 2 perninhas dela e vou passar aqui no meio dessa argola, ok? Vou passar aqui no meio da argola e o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai juntar todas as pétalas e vai fechar essa argola. Eu vou puxando e vou fechando essa argola aqui. Vejam, eu fechei a argolinha aqui no meio. Vou puxar mais um pouquinho para deixar bem fechadinha. Ó, fechei bem aqui. Agora, a última pétala, eu vou fazer aqui. Eu vou fixar todos os outros barbantes, os outros cordonês aqui. E a última pétala, eu vou fazer usando as perninhas da que tava segurando todas as outras, ok? Mesmo processo. Vou colocar todas as linhas aqui, 6 pedaços de cordonê, e vou fazer o mesmo processo que a gente fez com as outras pétalas. Vou adiantar e aí eu mostro como é que a gente vai finalizar a peça, ok? Bom, gente, depois que a gente fez todas as pétalas, agora é o momento de unir as pétalas. Como é que a gente faz para unir as pétalas? Eu vou pegar aqui a última perninha dessa pétala, que é uma perninha preta, com a última perninha da pétala vizinha. E vou dar um nó comum duplo. Vou repetir esse processo, né, de fazer esse nozinho em com todas as pétalas vizinhas. Eu já uni ali em cima. Então, dou um nozinho comum, duplo. E aqui também, ó, vou dar um nozinho comum duplo, unindo as 2 últimas perninhas né, a última perninha de cada pétala vizinha. Juntei. E fiz um... Pronto. O que que acontece agora? Eu vou pegar a perninha preta, que eu usei para fazer o nozinho comum para unir as pétalas, e vou usar ela como linha guia, certo? Vou usar ela como linha guia e vou fazer o festonê com todas as outras linhas até a parte central da pétala, até chegar na preta, na outra preta. Ó, essa daqui vai ser a minha linha guia. Eu vou fazer nó festonê com todas essas até essa pretinha aqui. E aí, eu vou parar. Vamos lá. Então, festonê. Até chegar no centro da pétala. Ó, essa perninha preta aqui é a última que vai fazer o festonê aqui. Nessa outra perninha preta, nessa perninha guia. Pronto. Cheguei aqui no meio.
Essa daqui é a minha perninha guia. Aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó, gente. Eu cheguei no meio da pétala, vou pegar a perninha preta, ó. A outra perninha preta que eu utilizei para dar um nozinho comum aqui, eu vou fazer nó festonê com todas essas perninhas e chegar aqui no meio também, no meio da pétala. Então, vamos lá. Fazer o festonê. Vários festonê. A última perninha que eu vou fazer o festonê é com essa preta. O que que acontece, gente? Eu fiz o festonê desse lado e fiz festonê desse lado. As duas perninhas pretas se encontraram aqui no meio. E agora, eu vou fazer um nó comum duplo aqui, bem apertadinho. Pronto, e eu fechei essa pétala. Vou repetir esse processo com as outras pétalas, ok? Então, vou adiantar esse processo. Vou pegar essa outra perninha aqui, ó, preta, que eu utilizei para dar um nó comum duplo, para unir essa pétala e vou fazer a mesma coisa até o meio da pétala. Aí, pego essa perninha preta que serviu para unir essa pétala e essa, vou fazer a mesma coisa, levar com festonê até aqui no meio. Vou repetir isso ao redor da flor inteira, ok? Depois que a gente uniu todas as pétalas, agora é hora de cortar o que sobrou de cordonê. E é bom cortar bem coladinho, certo? Então, deixar um pedacinho bem pequenininho ali, ó. Então, deixei pra cortar esse aqui pra mostrar pra vocês. E fazer o acabamento com o isqueiro. Então, a gente vai queimando essas beiradinhas e vai apertando, queimando e apertando, para dar um acabamento legal. Cuidado para não deixar muito tempo o fogo no cordão, para ele não escurecer, certo? Vai fazendo isso daqui, ó, e apertando. Não sei se vocês, se dá para visualizar que o cordão, ele vai dando uma encolhidinha, né, o cordonê. Não coloquem a mão, tá, gente? Eu sempre empurro com o próprio isqueiro para não me queimar, que eu já me queimei algumas vezes. Vai apertando. Para dar o acabamento. E vai fazer isso na volta inteirinha. Pronto, gente, já tá aqui com o acabamento feito. E agora, a gente vai finalizar colocando a presilhinha aqui. E para colocar a presilha, gente, eu vou pegar aqui um pontinho. Pegar esse pontinho aqui, ó. Passo a linha com a agulha. Pode ser um pouquinho difícil de passar, porque o pontinho é apertado, né? Passei. E eu vou passar desse lado e desse outro lado aqui. Vou pegar um pontinho aqui. Só cuidado para não passar pro outro lado e não ficar feio, tá? Passa aqui, passa aqui. Pronto. Gente, como o cordonê ele é grossinho e com cera, é difícil passar no buraquinho da agulha, tem que ser uma agulha um pouquinho mais grossa, tá? Aí, o que eu faço é cortar aqui
e cortar aqui. Eu gosto de passar também outro aqui no meio. Deixa eu pegar passar o cordonê na agulha. Ó, eu dou uma amassadinha aqui na pontinha do cordonê pra tentar passar aqui no buraquinho. Porque é bem grosso. É difícil de passar. Eu nem passei tudo, mas vamos lá. Só pra passar aqui no meio. Passou, pronto. E aí, eu vou cortar aqui. E eu vou pegar a presilha e simplesmente dar nozinho, ó. Tem um buraquinho desse lado, um buraquinho desse. Eu vou passar aqui no buraquinho. E dar um nozinho comum, gente. Um nozinho comum aqui. Aperta com força. Passar aqui nesse outro buraquinho do outro lado. E dar um nozinho comum aqui também. E aqui no meio, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um nozinho comum aqui, vou passar aqui por baixo, ó, desse ferrinho. E dar um nozinho comum. Tem que apertar bem. Aí, agora, é só tirar os excessos. E dar uma queimadinha pra ele não escapar. Vou repetir a mesma coisa nos outros lados, tá, gente? Pronto. Corto. E dou uma queimadinha. Aqui no meio também. Corto. Ui! Cuidado que esquenta o metal, viu? E vou dar uma queimadinha aqui no meio também. Pronto. E a nossa peça tá finalizada. A gente finalizou a nossa presilhinha, então. E é isso. Gostaria de saber aí se vocês fizeram, se gostaram, se tiveram ideias a partir dessa peça. Se vocês fizeram, tiveram ideias, por favor, tirem foto e me marquem, tá bom? Até a próxima, macrameiros de plantão.